Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós continuaremos a falar sobre a Era das Revoluções, ou Século das Luzes, no século XVIII, mas dessa vez nós iremos nos focar na Revolução Americana, ou independência dos Estados Unidos da América, que é diretamente relacionada ao projeto iluminista. O iluminismo ele terá uma grande influência para esse movimento da Revolução Americana, inclusive com a participação de pensadores iluministas, que são os chamados pais fundadores, Thomas Jefferson, Samuel Adams, assim como também o Benjamin Franklin, assim como outros também que serão inspirados pelos ideais iluministas. Então, para compreender a independência dos Estados Unidos, nós devemos voltar um pouco no tempo e lembrar do processo de colonização dos Estados Unidos, que na época eram as chamadas 13 colônias que ficavam na costa leste da América do Norte. As 13 colônias, que no caso eram Connecticut, Massachusetts, New Hampshire e Rhode Island, Pensilvânia, Nova York, Nova Jersey, Delaware, Virgínia, Maryland, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Geórgia, elas foram as 13 colônias de colonização inglesa na região da América do Norte. A colonização ela teria se iniciado mais ou menos no final do século XVI, no entanto, teria se potencializado sobretudo no decorrer do século XVII. Embora fossem 13 colônias de origem inglesa, elas tinham mais ou menos uma organização própria. Inclusive, costuma-se dividir essas 13 colônias em três partes, em três grandes partes, que é tradicionalmente conhecido como a Nova Inglaterra, que é a região norte das 13 colônias, que inclui a Connecticut, Massachusetts, New Hampshire e Rhode Island, que são tradicionalmente categorizadas como colônia de povoamento, que como nós vimos anteriormente, esse termo colônia de povoamento, assim como sua contraparte colônia de exploração, são termos usados por uma historiografia mais tradicional para diferenciar os tipos de colonização. Nesse sentido, a colônia de exploração seria aquela mais voltada para a extração e a exploração predatória, com pacto colonial rígido, no sentido de que a colônia apenas complementa a economia da metrópole, enquanto que a colônia de povoamento ela já seria fundada muitas vezes por refugiados de perseguições políticas e religiosas e tinha um governo mais autônomo, e tinha também uma agricultura de pequenas propriedades, policultura, escravidão muitas vezes inexistente, entre outros exemplos. Nós vimos anteriormente que essa definição ela é bastante problemática, pois acaba se colocando diferentes tipos de colonização em dois grandes blocos. Nesse sentido, a colonização da América Portuguesa, da América Espanhola na América do Sul ou no México, entre outros exemplos, estariam mais ou menos na mesma categoria, sendo que foram processos coloniais diferentes, assim como as colônias do Canadá e as próprias 13 colônias da América do Norte, que tiveram processos coloniais muito diferentes. Além do mais, acaba sendo simplista, pois mesmo nas colônias de povoamento havia uma certa exploração, pois havia o ideal mercantil e um pacto colonial que talvez fosse mais flexível, mas que ainda era existente. Enquanto que nas colônias de exploração também houve o povoamento, também houve a iniciativa de uma colonização, construção de cidades e reformas nas regiões coloniais. Mas então, geralmente considera-se a região da Nova Inglaterra como uma colônia de povoamento, sobretudo porque ela foi fundada pelos puritanos, ou seja, pelos calvinistas que foram perseguidos na Inglaterra durante o começo da dinastia Stuart, com Jaime I, e então eles teriam, a partir da viagem do Mayflower, se refugiado na América do Norte, formando as colônias do Norte. De certa forma, as colônias da Nova Inglaterra tinham uma autonomia maior, mas em grande parte por conta do desinteresse da Inglaterra naquela região, que não tinha muitas terras férteis, era mais fria, não era propício para o trabalho escravo, entre outros exemplos. Então, de certa forma, embora tivessem sido incorporados pelo domínio britânico, os britânicos mesmo não viam tanto interesse naquela região, o que acabou levando
a uma autonomia maior nessa área. Na Nova Inglaterra, então, predominava a agricultura voltada para o mercado interno e não para a exportação, para o pacto colonial, a policultura, que é o cultivo de vários produtos, assim como o trabalho livre em pequenas propriedades. A escravidão não era comum na Nova Inglaterra, geralmente o trabalho que se utilizava principalmente era a servidão por contrato, no qual alguém das Ilhas Britânicas acabava negociando com um fazendeiro nessa região, o fazendeiro pagava o transporte para que essa pessoa se dirigisse à América do Norte e essa pessoa trabalharia gratuitamente para esse senhor de terras até saldar a sua dívida, E também, havia já um setor manufatureiro, têxtil principalmente, nessa região, sobretudo porque eram calvinistas que tinham uma mentalidade mais empreendedora de uma forma geral e um comércio relativamente independente, que era o chamado comércio triangular, no qual, de certa forma, as colônias da Nova Inglaterra, elas acabavam muitas vezes comprando, elas compravam melaço, do Caribe e faziam rum e açúcar, que era enviado para a Grã-Bretanha, que por sua vez enviava vários produtos para a África em troca de escravos que eram enviados para o Caribe, que por sua vez então produziam o açúcar, assim como o melaço, que assim era enviado para a Nova Inglaterra. Por isso que teria esse nome comércio triangular, porque ele teria 3 etapas. Uma que era mais voltada ao comércio de escambo, por parte dos ingleses com a troca de mercadorias por escravos africanos. Outra na qual no Caribe os escravos africanos eles acabavam sendo enviados em troca. As ilhas do Caribe acabavam enviando açúcar e melaço para a América do Norte e por sua vez a América do Norte acabava então refinando e produzindo rum, que era enviado para a Grã-Bretanha, repetindo-se o ciclo. Isso não quer dizer em nenhum momento que eles eram totalmente independentes, Havia uma administração britânica nessa região, no entanto, muitas vezes, como havia pouco interesse da Inglaterra nesses territórios, muitas vezes os próprios colonos acabavam escolhendo o governador que tinha o alvará do Império Britânico, que muitas vezes acabava não negando, acabava permitindo. Tanto que se fala muito que na Nova Inglaterra havia o chamado self-government, ou autogoverno, no qual uma assembleia de representantes dos colonos eram eleitos por eles próprios para a realização da administração, no entanto, sob fiscalização da Inglaterra, Aí nós temos a região central que era composta por Pensilvânia, Nova York, Nova Jersey e Delaware. Ela é parecida com a Nova Inglaterra no sentido econômico, no sentido de uma produção agrícola diversificada nas pequenas propriedades. No entanto, ela se diferencia, pois enquanto a Nova Inglaterra era mais fundada por ingleses calvinistas, a região central das 13 colônias, ela já era fundada por diferentes religiões e nacionalidades. Então, muitas cidades e colônias foram fundadas por outros povos que não os ingleses. Então, principalmente holandeses estiveram presentes lá, eles que teriam fundado Nova York, inicialmente Nova Amsterdã, mas que a partir da guerra acabou sendo incorporado para os ingleses. Tinha também o Delaware, que teve várias cidades fundadas e colonizadas por suecos, assim como noruegueses também estavam presentes nessa região, que com o tempo passaram para o domínio britânico. Então havia uma diversidade étnico-religiosa muito maior, embora o sistema econômico e o sistema político fosse bastante semelhante com o da Nova Inglaterra. E por fim, a região do Sul, que incluía Virgínia, Maryland, Carolina do Sul, Carolina do Norte e Geórgia, que já se enquadraria no que tradicionalmente é conhecido como colônia de exploração. Então, nesse sentido, havia uma agricultura de plantation, com monocultura em grandes latifúndios, principalmente de açúcar, algodão e tabaco, e também o uso do trabalho escravo, e que era mais dependente da metrópole, consumindo muitas vezes os produtos manufaturados e industriais da Inglaterra. Então tinha uma relação de dependência maior com a Inglaterra e nesse sentido o pacto colonial era mais rígido também. Então nós já percebemos inicialmente que as 13 colônias não eram todo coeso, Eram 13 colônias que tinham uma administração própria cada uma, embora mediada pela Inglaterra, com sistemas políticos e econômicos relativamente diferentes, mas que
acabaram tendo como interesse central o fato de serem as colônias inglesas naquela região, né? Não havia um todo coeso nesse primeiro momento, né? Então é importante ressaltar isso. Isso, inclusive, vai ter uma grande reverberação depois no processo de formação dos Estados Unidos, pois, como são vários sistemas distintos, nós vamos ter também interesses distintos por parte das elites dessas diferentes colônias. Então, né, nesse sentido geral, né, o processo de independência dos Estados Unidos ele vai começar por uma série de fatores internos e externos também. Então, né, entre os principais fatores que vão levar ao desencadeamento da independência dos Estados Unidos, ou das 13 colônias, como era então conhecida, havia a questão da autonomia política, né, já que muitas vezes, embora a Inglaterra mediasse as relações, principalmente na Nova Inglaterra e no centro, nós tínhamos uma Assembleia de Cidadãos que tinha autonomia para decidir as questões, né, um espírito municipalista, podemos dizer dessa forma, né? Assim como também, né, a independência econômica que é desenvolvida pelo comércio triangular e a influência do iluminismo também, né, vai ter muita força na região da América do Norte, principalmente os ideais de Montesquieu e de Voltaire em um primeiro momento, né, de Voltaire de liberdade de expressão e liberdade de pensamento e de Montesquieu de uma estrutura administrativa mais descentralizada, assim como John Locke também com a ideia do federalismo, né, e a ideia dos direitos inalienáveis. Então, né, basicamente a relação das 13 colônias com a Inglaterra, num primeiro momento, era uma relação pacífica, né, já que a Inglaterra, por um lado, respeitava as lideranças municipais dessas colônias e como não havia grande interesse na região, a Inglaterra não interferia bastante nessa região. No entanto, haverá um grande problema, né, que será um grande percalço, vamos dizer dessa forma, que será um evento internacional conhecido como a Guerra dos 7 Anos, que vai durar de 1756 a 1763. A Guerra dos 7 Anos, na verdade, ela ocorrerá em grande parte por conta dos resultados da Guerra de Sucessão Austríaca, que teria ocorrido alguns anos anteriormente, né? Ela teria se finalizado com a contestação da subida de Maria Teresa ao trono da Áustria e do Sacro Império Romano Germânico, né? O que não foi aceito por alguns reis e nobres, né? Em grande parte por conta da lei sálica austríaca não permitir que uma mulher ocupasse o trono, mas no final dos conflitos Maria Teresa se manteve no poder e conseguiu centralizar o poder na Áustria, né? Muitos assuntos da Guerra de Sucessão Austríaca não foram totalmente resolvidos, né? Então, em certo sentido, o rei Luís XV da França e a monarquia Habsburgo, assim como o Império Russo, o Império Sueco e a Espanha, eles vão fazer uma aliança, né, para confrontar principalmente a Inglaterra e a Prússia, né? A Prússia, ela vai se expandir bastante durante a Guerra de Sucessão Austríaca. Frederico II, ele vai conquistar vários territórios alemães, principalmente a região da Silésia, né, que era uma província oriental, né, e também, né, ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha e a França, elas vão enfrentar várias disputas coloniais, principalmente na América do Norte e na Ásia. A Guerra dos 7 Anos será um conflito internacional, né, de um lado nós teremos a Grã-Bretanha, né, que vai também ter como aliado a Prússia, o Estado de Hanover, Portugal, em grande parte por conta da dívida com a Inglaterra, assim como alguns principados alemães, e do outro lado a França de Luís XV, aliada aos Habsburgos, né, ao Sacro Império Romano Germânico, a Áustria, a Baviera, junto com o Império Russo, a Espanha e a Suécia também, né? A Suécia, que vivia um grande conflito com a Rússia, né? Ela passa depois a se aliar à Rússia contra os britânicos. Então é uma guerra que vai se estender por vários continentes, além da Europa mesmo. Ela se estenderá na Ásia, inclusive o Império Mughal na Ásia vai acabar também entrando nesse conflito contra os interesses ingleses na Ásia, né, apoiando a França, a Rússia e os Habsburgos. E do outro lado também, né, nós vamos ter indígenas, como iroqueses principalmente, né, que vão acabar ficando do lado dos britânicos. Então, o que acaba acontecendo nesse sentido
é que a Guerra dos 7 Anos ela vai ser então um evento bastante longo, né, com várias perdas, de 1756 a 1763, né, ela vai ter várias repercussões. Nesse sentido, a Inglaterra começa a consolidar seu domínio na Índia, né. Por outro lado, também a hegemonia francesa ela começa a se perder, né, depois da vitória da Aliança Anglo-Prussiana. No entanto, o que nos interessa para esse momento é o cenário norte-americano, né? Então, na América do Norte, como nós tínhamos a colônia francesa de Quebec e as 13 colônias, que eram as colônias inglesas, essa guerra entre ingleses e franceses irá repercutir também na América do Norte. Então, nós vamos ter os colonos ingleses que vão se armar para combater os colonos franceses na América do Norte, e grupos indígenas que vão se distribuir dos dois lados. Por um lado, iroqueses vão ficar com os colonos ingleses e algonquinos que são indígenas canadenses, né, vão ficar do lado dos franceses. De certa forma, né, os colonos ingleses eles conseguem várias vitórias contra os colonos franceses na América do Norte, e a grande consequência disso será a incorporação de Quebec ao domínio britânico, né? Embora os britânicos ainda permitissem que em Quebec se falasse francês, como até hoje se fala, assim como também a permissão da liberdade de culto para os católicos de Quebec, né? O Quebec passa para o domínio inglês, sendo incorporado ao Canadá inglês, né? Então, de certa forma, a Guerra dos 7 Anos ela irá provocar grandes transformações em vários sentidos. Por um lado, a França, que já estava se endividando por conta dos efeitos da Guerra de Sucessão Austríaca, se endivida mais ainda. E a Inglaterra também ela acaba tendo um alto custo com essa guerra praticamente mundial que nós teremos, né? Ao mesmo tempo, a Inglaterra ela vivencia a Revolução Industrial e necessitava de matérias-primas e ampliar os mercados consumidores. Então, com isso, né, para evitar concorrência, a Inglaterra ela começa a dificultar a manufatura na América, que até então não era um problema, né? No entanto, para não ter uma concorrência com a própria colônia, a Inglaterra começa a estabelecer altos impostos para as colônias da América do Norte, né? Para, inclusive, até a proibição da produção de alguns produtos. Então, isso vai levar, tanto a guerra quanto a Revolução Industrial, vão levar a uma série de taxações de impostos nas colônias inglesas da América do Norte, né? Uma opressão fiscal. Se até então a Inglaterra ela não ligava muito para as colônias da América do Norte, com exceção talvez das do Sul, né, que tinha uma relação de dependência maior com a Inglaterra, por outro lado, né, nós vamos ter agora a Inglaterra necessitando de recursos depois de uma guerra e ao mesmo tempo tentando ampliar o seu mercado exportador industrial sem concorrência, que vai se voltar então para a América do Norte. Então, a América do Norte, as 13 colônias que tinham uma certa autonomia até então, elas começam a ter, de certa forma, um certo controle inglês mais rígido a partir desse momento. Então, a Inglaterra ela estabelece uma série de impostos, né? A lei do açúcar, né, que vai dificultar o comércio triangular, no sentido de que a produção de açúcar ela será sobrecarregada de impostos, né? E como as 13 colônias elas refinavam o açúcar e enviavam para a Inglaterra, isso acaba dificultando a manufatura na Nova Inglaterra em 1764, né? A lei do selo de 1765, os atos Townshend, né? A lei do chá, que vai aumentar o imposto do chá em 1773, e então as leis intoleráveis e o ato de Quebec, né? As leis intoleráveis, que vão ser um conjunto de leis que vão proibir a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade econômica na região das 13 colônias, e o ato de Quebec, né, no qual que vai ser, na verdade, o que ocorrerá? Que basicamente vai acontecer o seguinte: a Inglaterra ela vai conseguir anexar as regiões francesas que ficavam no domínio do Monte dos Apalaches. E o que acaba acontecendo é que os colonos americanos, como eles lutaram pela Inglaterra nessa guerra, eles acreditavam que com o controle da região francesa da América do Norte, eles poderiam explorar essas terras. No entanto, a Inglaterra fez uma aliança com grupos indígenas que combateram
intercederam ao seu lado no sentido de não permitir a colonização naquela região. Então, embora os colonos ingleses tivessem auxiliado a Inglaterra a ampliar esse território, né, na região dos Montes Apalaches, por outro lado, os colonos americanos eles não terão acesso livre àquela região, assim como as terras daquela região. Quebec mantém seu status de manter a língua francesa e manter também a religião católica, o que acabou recebendo uma oposição também por parte dos puritanos do norte da Nova Inglaterra. Então, isso vai levar a uma série de revoltas por parte dos colonos ingleses contra essa opressão fiscal com relação por parte da Inglaterra, né? E os ingleses, então, né, eles vão acabar enfrentando uma série de tensões, né? Então, para citar um exemplo, em 1773, depois da promulgação do Lei do Chá, um levante que ocorre na cidade de Boston, que era essencial para o comércio triangular, né? Era uma parada obrigatória no comércio triangular e que era um grande centro econômico das 13 colônias, né? Com uma revolta de uma organização baseada nos ideais iluministas chamados de Filhos da Liberdade, liderados principalmente por Samuel Adams, vai, inclusive, né, realizar um levante no qual vários colonos irão invadir navios da Companhia Inglesa das Índias Orientais e então vão lançar a carga de chá no oceano, né? Até diz a lenda que eles teriam se vestidos de índios, né, para fazer esse feito, no evento que ficou conhecido como a Festa do Chá em Boston, né? Então essa foi o primeiro grande levante que nós iremos ter por parte dos colonos americanos com relação à opressão fiscal inglesa, né? Isso vai levar, né, uma retaliação imediata por parte dos ingleses, que vai mobilizar o exército para Boston. Então o exército britânico ficará presente em Boston para, inclusive, impedir novas revoltas. A liberdade de imprensa e a liberdade de expressão serão fortemente reduzidas e o porto de Boston, que era essencial para o comércio triangular, ficará interditado até que o preço do chá, que foi, no caso, jogado no oceano, né, ele fosse saldado. Então, com isso, nós temos o início, né, do que será a Revolução Americana. Nós já vamos ter organizações bem consolidadas, como o próprio caso dos Filhos da Liberdade. Vai surgir uma versão feminina também dos Filhos da Liberdade, que serão as Filhas da Liberdade, que vão ser mulheres também, que irão auxiliar na Revolução Americana, né? Justamente também para conseguir os direitos políticos e sociais das mulheres nas 13 colônias. No entanto, posteriormente, no processo de desenvolvimento da Revolução Americana, esse grupo das Filhas da Liberdade acaba ficando marginal e muitas das suas reivindicações acabam não sendo atendidas, né? Sendo que o voto feminino só irá ocorrer mesmo no começo do século XX nos Estados Unidos. Então, né, com isso, nós já começamos a ter o processo de formação, né, de um levante organizado nas 13 colônias contra os britânicos. Após a Festa do Chá de Boston, vários outros motins começam a ocorrer e começam a ser respondidos por violência por parte das autoridades britânicas. E como uma forma de se chegar a um acordo, então, em 1774 é realizado o chamado Primeiro Congresso Continental. Então a Filadélfia acabou sendo, vamos dizer dessa forma, o primeiro centro político organizado das 13 colônias, no qual foi realizado o primeiro Congresso Continental. Nesse primeiro Congresso Continental, os colonos americanos, eles publicaram um documento chamado Declaração de Direitos. A Declaração de Direitos foi uma proposta que foi enviada ao Parlamento Britânico com o intuito de revogar as leis intoleráveis e a opressão fiscal inglesa, no sentido de permitir a reabertura do Porto de Boston, permitir a imprensa e a manufatura americana, assim como também retirar as tropas inglesas do território, né? No entanto, o Parlamento Britânico, ele não levou essa consideração a sério, né? Até inclusive nesse primeiro Congresso Continental não havia ainda a intenção de separar as 13 colônias da Inglaterra, né? Havia a intenção, inclusive, né, as 13 colônias, elas juram fidelidade ao rei da Inglaterra, né? No entanto, elas apenas pedem que essas leis
elas acabem sendo revogadas. No entanto, com a negativa do Império Britânico com relação à Declaração de Direitos, em 1775 nós já temos uma revolta organizada que vai levar à criação do Exército Continental. Então, o Exército Continental ele será em grande parte produto da Guerra dos 7 Anos, pois até então os colonos, eles não eram necessariamente treinados militarmente. Eles travaram conflitos contra indígenas para ocupar terras e expandir seus domínios, mas de certa forma eles não tinham treinamento militar nem um exército coeso. No entanto, a Guerra dos 7 Anos levou à formação de um exército coeso para combater a França e outros grupos indígenas na América do Norte. Isso daí, então, vai levar à formação de um exército mais organizado no continente, capaz de confrontar as tropas britânicas. Em 1775 a 1776 é realizado o segundo Congresso Continental da Filadélfia. Isso, sem chegar a um acordo com o Império Britânico. E ao mesmo tempo, nós vamos ter uma série de levantes, uma série de motins nas 13 colônias contra a opressão fiscal e as leis intoleráveis inglesas. Nós temos, o começo da Guerra de Independência e então, em 1776, a formação da Declaração de Independência dos Estados Unidos, que vai ser fortemente inspirada no John Locke, no sentido dos direitos inalienáveis, a vida, a liberdade e a propriedade, assim como também a liberdade de expressão e de imprensa de Voltaire e a divisão de poderes de Montesquieu. Então, formalmente, em 1776, as 13 colônias elas se unem, e formam, então, os chamados Estados Unidos da América, Eles formam uma confederação, vamos dizer dessa forma, As 13 colônias, elas ficam independentes mais ou menos que individualmente, mas elas se unem em uma grande aliança militar confederada para impedir os avanços ingleses. Então, com isso, nós temos a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que vai durar de 1775 até 1783. Vai ser uma guerra bastante equilibrada, de certa forma, no qual, em certo sentido, os ingleses eles vão ter a grande desvantagem de lutar além mar, E os colonos americanos que lutavam por terra e que lutavam também conhecendo o território que eles ocupavam, eles acabam tendo uma vantagem tática com relação aos ingleses. Acaba sendo o comandante do exército continental o fazendeiro da Virgínia, George Washington, que acaba sendo o comandante que vai liderar o exército continental contra várias campanhas com relação aos ingleses, principalmente a campanha do Delaware, que é uma das fases mais decisivas da guerra, quando a recém-formada marinha americana ela consegue então derrotar os ingleses, Então os ingleses eles vão tentar por várias frentes tentar assediar as 13 colônias. No entanto, várias vezes as expedições britânicas serão contidas, serão combatidas por parte dos colonos americanos, até que, sem condições de continuar aquela guerra e sem conseguir grandes conquistas militares, os ingleses eles aceitam o chamado Tratado de Paris, de 1783, no qual a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. É até importante ressaltar, em certo sentido, que a independência americana contou com apoio internacional. Então, os franceses, que apesar de viverem o auge do absolutismo francês, eles acabaram apoiando o movimento de independência dos Estados Unidos para confrontar a Inglaterra. Então, uma França absolutista que estava sofrendo com os ideais iluministas apoia justamente uma colônia que se rebela com os ideais iluministas. Até o Lafayette mesmo, ele acabou indo para as 13 colônias e comandou também o exército dos colonos. Os franceses chegaram a enviar um contingente militar mesmo para dar apoio aos Estados Unidos, principalmente nas batalhas navais contra os ingleses, com o objetivo de enfraquecer a Inglaterra. Espanhóis e holandeses também deram apoio formal aos americanos, sobretudo por conta dos atritos que eles tinham à Inglaterra, mas a principal intervenção internacional acabou sendo a
francesa nesse primeiro momento, né? Então, né, com isso, em 1783, a Inglaterra, sem condições de continuar aquela guerra, reconhece a independência das 13 colônias que acabam formando os Estados Unidos da América, né? A questão é que depois da expulsão dos ingleses, depois do inimigo comum, ficou a grande questão, né? Como será esse país que está pretendendo ser formado? Inicialmente, né, não era consensual a libertação das 13 colônias e a formação de um país independente na América, né, por uma série de motivos. Primeiro, né, que esse país ele seria marginal no sistema mercantilista colonial, né? Por outro lado também, havia a grande preocupação, né, de que o país se tornasse demasiado frágil e houvesse a instalação de ditaduras na região, né? Afinal de contas, era melhor um tirano do outro lado do oceano do que um tirano na região próxima, dentro do próprio continente, né? Assim como também eventuais retaliações inglesas que poderiam ocorrer e de fato ocorrerão no começo do século XIX, né? Na chamada Guerra de 1812 também. Então, né, havia uma grande preocupação sobre como seria e qual seria o destino desse país, né? Como eu falei anteriormente, como as 13 colônias elas tiveram formas muito diferentes de colonização, né, os projetos de nação de cada uma dessas colônias também eram distintos. Então demorou-se, né, inicialmente elas se aliaram porque havia um inimigo em comum para combater os ingleses, né? No entanto, depois disso ficou bastante dividida, né? Ficou uma grande questão sobre como ocorreria a formação desse país. Então, por um lado, nós vamos ter a formação de dois partidos, né? Que, lembrando que partido nessa época eram pessoas, né, com interesses políticos comuns, né, mas não necessariamente um partido organizado, mas que vão ser a base para os dois partidos americanos, né, durante o século XIX até o século XX, o Partido Federalista, né, que desejava um poder central mais forte, ou seja, a união das 13 colônias em um país só, com poder central fortalecido na Filadélfia, né, e depois em Washington, que vai ser uma cidade que será construída nos moldes neoclássicos em homenagem ao comandante do exército continental George Washington, que por sua vez também será o primeiro presidente dos Estados Unidos independente. E os republicanos, né, que desejavam uma autonomia dos estados e um poder confederado, né? Os republicanos, diferentemente dos federalistas, eles desejavam que as 13 colônias fossem nominalmente independentes, mas unidas a partir de acordos, né? Ou seja, acordos em comum, alianças políticas, econômicas e militares, sendo que se alguma delas desejassem sair da confederação, elas poderiam sair sem uma capital e sem um poder central forte, né? Seria uma liga, podemos dizer dessa forma, uma liga política formada pelas 13 colônias. Na elaboração da Constituição, em 1787, né, já acabou entrando muito esse debate sobre qual seria o sistema político americano. No fim, para conciliar essas duas vertentes, acabou adotando a forma republicana de governo, ou seja, seria uma república com rotatividade de poder e voto censitário, ou seja, era necessário uma certa renda para poder votar, né? Então ainda não era uma democracia total nesse momento, só no começo do século XIX, né, no governo do Andrew Jackson, que vai ser estabelecido o sufrágio universal masculino, né, na década de 1830. Então, né, nós vamos ter a separação em três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário, tanto com base nas ideias de John Locke quanto a de Montesquieu, o federalismo, né, vamos dizer dessa maneira. Então, estabelece-se para agradar aos federalistas, estabelece-se um poder central, né, que vai ser chefiado pelo presidente da República, eleito a cada 4 anos por uma assembleia de cidadãos, que por sua vez não incluía mulheres, negros, indígenas nem imigrantes, né, e também a forma federativa que garantia autonomia para os estados, né? Então, nesse sentido, acaba se adotando o poder central, que era um projeto dos federalistas. Por outro lado, os estados e os municípios, eles têm grande independência e grande autonomia, como os republicanos eles desejavam, né? Então, as 13 colônias, com a Constituição, elas se tornam de uma confederação para uma federação. Então, ao invés de 13 entidades independentes aliadas por acordo, agora essas 13 entidades, elas pertencem
pertencem a um país só com poder central, mas cada uma estabelece mais ou menos a sua própria política, né? Tanto que até hoje nós podemos ver, né, que os estados americanos eles têm constituições próprias, os municípios também, né? Tanto que existem leis que são determinadas a alguns municípios e estados que não são gerais, né? Ou seja, que não são incorporadas por todos, porque existe uma grande autonomia local. O federalismo americano ele tem como base a ideia do autogoverno local, né? Ele começa no município com as assembleias de cidadãos e então ele se propaga para as determinadas regiões do estado, o estado e então o país, que é a última instância do federalismo norte-americano. Então, né, outro debate que vai ocorrer também com relação à formação do novo país será a questão da escravidão, porque por um lado, a região da Nova Inglaterra e a região do centro, elas eram mais podemos dizer dessa forma, manufatureiras, né, com policultura, não dependiam tanto do trabalho escravo, e a escravidão mesmo nem era muito bem vista na região, pois eles desejavam mercados consumidores, né? Então, nesse sentido, a escravidão era rara nesses lugares, eram colônias que não eram escravistas necessariamente. Por outro lado, o sul, que era basicamente latifundiário, ele dependia da escravidão para a sua economia, né? Então, houve também, inicialmente, um grande debate para estipular a permanência ou não da escravidão. No entanto, acabou sendo mantida a escravidão, em grande medida por conta da pressão dos fazendeiros do sul das 13 colônias, né? Então a escravidão ela foi mantida, embora ela não fosse muito presente no norte e no centro das 13 colônias, né? Outra coisa também que acaba estabelecendo, né, é a criação de um congresso para cuidar do legislativo, representado pela Câmara dos Deputados, que era eleita pela Assembleia dos Cidadãos, e o Senado, né, que eram os representantes do Estado. Então a Câmara dos Deputados eram os representantes do povo e o Senado eram os representantes de cada estado, né? Cada uma das 13 colônias, que acabou se convertendo em estado no processo de independência. E o judiciário era dirigido pela Suprema Corte, que seria responsável pela resolução de conflitos internos entre os estados e entre os estados e a União também, né? Então, em certo sentido, nós podemos perceber que a Revolução Americana ela acabou consolidando a vitória do projeto iluminista, né, contra o colonialismo e contra a opressão fiscal, né? Então, por um lado, nós vamos ter a formação de um novo país na América, né? A primeira colônia americana que se liberta de fato com relação à sua antiga metrópole, e justamente por isso ela vai servir de inspiração para outros movimentos de independência no resto da América, né, na América Latina, no Caribe, entre tantos outros exemplos, que será gerenciado por um pensamento iluminista, com lideranças como Samuel Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, né, até o George Washington mesmo, né? No entanto, né, nós ainda temos um governo de certa forma de elite, né, com voto censitário, ou seja, uma necessidade de uma renda para votar, a manutenção da escravidão também, e o fato de vários grupos, como negros, indígenas, mulheres e também imigrantes que não eram protestantes, né, serem deslocados do cenário político americano. Então, o poder político americano ele ainda era bastante limitado nesse primeiro momento, né? O poder popular, podemos dizer dessa forma. No entanto, acaba consolidando-se o regime iluminista com a adoção de uma forma de governo republicana, né? Muitas vezes baseado no pensamento de Rousseau. Nós vamos ter a Constituição assegurando, né, a liberdade de expressão de imprensa e liberdade econômica, né, em grande parte com base em Voltaire, e na parte do liberalismo econômico com base na escola clássica, sobretudo Adam Smith, né, e também a divisão de poderes e o poder federal, né, que é baseado nas ideias de Montesquieu e de John Locke, né? Então, em certo sentido, nós temos uma influência muito clara dos pensadores iluministas que nós vimos anteriormente na formação dos Estados Unidos. Até mesmo é interessante que a própria imagem da independência dos Estados Unidos, a representação, né, ela é bastante racionalizada, né? São vários burocratas pensadores assinando o documento, né? O mito de fundação americano ele não é uma luta, não é uma batalha, é uma guerra, mas são homens racionais decidindo coletivamente o futuro do país, ou seja, não é um herói romântico, um herói forte
Norte é um herói racional, é um herói iluminista que é representado na cena de John Trumbull, no caso, né, um quadro que mostra a fundação dos Estados Unidos com a Declaração de Independência, né? Depois, inclusive, Thomas Jefferson também ele vai instituir a liberdade de cultos cristãos nos Estados Unidos, né? Então todos os cultos cristãos eles passam a ser permitidos nos Estados Unidos, o catolicismo e os vários ramos do protestantismo, né, contra a perseguição religiosa. No entanto, é importante ressaltar que era contra a perseguição religiosa, principalmente para cristãos. Outros grupos que não eram cristãos ainda sofreram uma certa perseguição com conivência do poder americano também. Né? Assim como nós temos, né, apesar de não existir uma nobreza nos Estados Unidos, né, uma certa desigualdade social também, né, das camadas populares e das camadas mais altas, né, sobretudo a elite política e a elite governante, no caso a elite latifundiária no sul e a elite manufatureira e comerciante na região do norte, né? Então, embora exista muito misticismo, vamos dizer assim, com relação à independência dos Estados Unidos, no quesito da formação da democracia ou no quesito da formação da liberdade, entre outros exemplos, né, de certa forma, a independência dos Estados Unidos foi a primeira vez, né, que nós temos uma nação sendo formada pelo projeto iluminista, né, pelos ideais dos pensadores iluministas, que acaba então servindo de inspiração para outros movimentos americanos e até mesmo movimentos europeus. No Tratado de Paris também, os Estados Unidos ele acaba ganhando sua primeira expansão, adquirindo os Montes Apalaches, que passam então a ser colonizados pelos colonos descendentes de ingleses, os colonos americanos, né, o que dá início inclusive às chamadas guerras indígenas, quando os colonos americanos começam a travar conflitos contra os indígenas daquela região, né? Então nós já temos também a primeira expansão americana, né, no qual, após vencer os ingleses, os colonos americanos podem explorar aquela região. Então com isso nós temos a formação dos Estados Unidos da América, né, a formação desse país, que então, né, vai passar por um longo processo de expansão e de consolidação no decorrer do século XIX, que é um ponto que nós iremos tratar com mais calma em uma outra aula. Então, né, com isso nós vimos o processo de independência dos Estados Unidos e na aula que vem, né, nós iremos tratar sobre a Revolução Francesa, que foi outro movimento revolucionário fortemente inspirado pelos ideais iluministas, né, que inclusive marca o fim da Idade Moderna e o começo da Idade Contemporânea. Então, no momento é isso. Uma boa tarde para todos.